E aí, galera, tudo bem por aí? É isso, de volta aqui, segundo vídeo. Tô tentando dar umas ajustadas aí, algumas coisas que eu percebi, não gostei do primeiro. E ainda tô tateando, tô tateando, tô tentando descobrir a melhor forma tanto para gravar e perder menos qualidade. Eu achei a qualidade aí no primeiro de imagem ruim, apesar do som tá tudo bem ok. E preciso aprender a melhorar lá também na thumbnail, mas aí um passo de cada vez, mesmo não sendo velho o suficiente para essa frase, eu ainda estou dominando essa máquina para poder entregar aí um material cada vez melhor e de qualidade, tanto para quem está assistindo, para quem só gosta de ouvir. Mas é isso, vamos para o que importa, que aqui hoje eu vou falar de novo do Campeonato Pernambucano, dessa vez a segunda rodada. A gente tem poucas mudanças aí de panorama, começando por esse Vitória 1, Jaguar 1, acho que é até previsível, né? Duas equipes aí das mais baixa qualidade entre os 8 representantes do Campeonato Pernambucano. Bom de não ter derrotado é que eles conseguem ficar aí à frente do Decisão, que foi para 2 partidas, 2 derrotas, né? Então, desse modo, Vitória 1, Jaguar 1, até bom, inclusive para o Jaguar, que em 2 rodadas ainda não perdeu, apesar de, como eu falei, estar entre a turma de baixo ali de qualidade na tabela. Pode ser que nesse caminho aí dos 2 primeiros empates acabe sobrando uma vaga na segunda fase. Vamos ver se ele consegue ficar à frente, inclusive, do Decisão e do Vitória. Então, 1-1, Vitória e Jaguar. Segundo jogo que eu vou para a partida é porque eu vou na ordem aí do que eu tô com mais coisa para comentar, e aí vai para o Sport 2, Retro Zero, esse jogo na Ilha do Retiro. Sport finalmente voltando a vencer, né, na Ilha do Retiro. Coube aí a garotada do Sub-20 aproveitar as fragilidades do Retro. Acho que eu já tinha comentado brevemente no último vídeo o que eu achava desse time do Retro, que para mim é o que soa menos, soa com menos confiança, assim. A gente fazia muito tempo que não percebia um retrô tão frágil como esse, apesar de ter vencido bem na primeira rodada. Essa derrota para o sub-20 do esporte acaba escancarando aí tudo que a gente via de errado desde aquela temporada, da última temporada, no caso do Retrô, que acabou culminando com o rebaixamento da Série C para a Série D. O time ainda vai insistir em alguns figurões, alguns medalhões como o Wagner Love, que desde que chegou no Retrô não mostrou para o que veio, e inclusive foi banco nessa partida, né? Começou no banco de reservas. Acho que é bom ter cuidado aí com o que imagina desse Retrô, por exemplo, o Maguari, que eu vou falar na última análise ali. Para mim, essa temporada está acima do Retrô. Para mim, está demonstrando que tem mais organização e tem mais capacidade de fazer aí uma boa campanha no Campeonato Pernambucano. Pelo lado do esporte, pelo lado da garotada, né? A gente destaca tanto o Mikael, que fez um bonito gol, quanto o Lipão, né? Que fez aquele segundo gol, um gol meio maluco, é verdade, uma dividida, chutão ali do meio campo, de trás do meio campo, na verdade, né? Ele acaba fazendo seu segundo gol nessa curta jornada do Sub-20. A princípio, a gente não sabe se o Sport vai para o Clássico contra o Náutico com o Sub-20, né? Estava programado isso, mas saiu matérias agora há pouco, inclusive no GE, que tem uma possibilidade sim do Sub-20 ser mantido e o técnico Roger ainda não começar seu trabalho à frente da equipe profissional. Lembrando que o Sport está com um elenco mais reduzido, né? E aí, com esse elenco mais reduzido, talvez seja uma exposição desnecessária e para esse clássico com jogadores para a primeira partida, mas ao mesmo tempo e com sub-20 também é um risco. É um movimento difícil para a diretoria de futebol do esporte entender o que é que quer e o que é que vai conseguir entregar para o torcedor. Porque ambos são movimentos arriscados. E com sub-20, expor uma garotada, e com profissional, com um time que ainda não é um time, né? São muitos jogadores que chegaram, mas que dificilmente vão ser titulares na temporada. A gente fica de olho aí no que é que vai conseguir acabar tirando dessa para a terceira rodada no clássico do domingo. Tem tempo aí, né? Hoje é quinta-feira. Hoje e amanhã acho que vai ser batido o martelo em relação
aqui Sport enfrenta o Náutico no clássico do domingo, lá nos aflitos importantes desse time sub-20. Alguns jogadores apareceram, né? O goleiro Adriano foi muito bem ontem, o Lipão, como eu falei, segundo gol, o Mikael também aparecendo para fazer um gol. O garoto Dedé, né, que foi bem abaixo na primeira partida, na segunda ele acaba sendo um pouco mais. Acabou aparecendo mais do jeito que a torcida espera do jogador, né? Acho que é importante ressaltar essa visão ali em cima do Dedé, que ele tem uma expectativa muito grande em cima dele. A primeira rodada ele foi mal, na segunda ele apareceu um pouco mais condizente com o que a torcida rubro-negra espera do jogador, que é considerado uma promessa. Acho que foi muito bem debatido nos últimos dias nas redes sociais sobre essa situação, né? Dedé, Zé Lucas, Pedro Lima, jogadores que saíram da base, vão render um dinheiro, e qual o tamanho de cada um, né? Qual o patamar de cada um. Acho que é bom a gente ter calma aí com o Dedé, tanto com o Rafinha, todo mundo que aparecer desse time sub-20, para não criar uma expectativa demasiada, para a gente não achar que todo mundo vai vir e vai ser vendido pelo preço do Pedro Lima, e que, quem sabe, o Zé Lucas vai ser vendido aí num futuro muito breve no esporte. E daí para o terceiro jogo, penúltimo que eu vou analisar aqui, esse decisão 1, Náutico 2. Jogo aí meio maluco também, mas muito condicionado pelo gol no contra-ataque que o Náutico levou. Um lance que a gente pode ver que tem uma falta no começo da jogada, mas aí os jogadores do Decisão não tem nada com isso, conseguiram armar bem um contra-ataque, acabou fazendo 1-0, e todo o restante do jogo acabou bem condicionado nesse sentido aí. Vi alguns torcedores comentando, né, sobre como o Santa Cruz ganhou do Decisão com facilidade e o Náutico teve dificuldades. Eu acho que é meio maluquice, meio burrice ir por esse caminho de análise, porque cada jogo nas primeiras rodadas conta uma história. O goleiro do Decisão acabou falhando muito na partida contra o Santa Cruz, acabou sendo menos testado contra o Náutico, principalmente no primeiro tempo. Enquanto isso, o Náutico, que fez um jogo de maior organização na primeira partida, na segunda acabou tendo seus momentos de dificuldade. Alguns jogadores não apareceram tão bem quanto a gente imaginou. Teve o desfalque do Wenderson, teve a troca ali do o Hélio dos Anjos fazendo a troca, colocando o Reginaldo na lateral direita e o Júnior Todinho na ponta. Tudo isso acabou dando um modelo de jogo, né, um estilo de jogo que acabou sendo minimamente alterado, né, pro lado do Náutico. Acabou que alguns jogadores que se destacaram na primeira rodada não apareceram na segunda, como o Dodô, por exemplo, que acabou sendo um pouco abaixo do que ele apresentou no jogo contra o Maguari, e do próprio Paulo Sérgio, que acabou tendo menos oportunidades de gol, acabou tendo mais dificuldade para finalizar. Mas o Náutico ainda assim demonstrou uma força e uma capacidade de que nessa temporada tem um elenco maior, porque o Hélio dos Anjos mudou todo o ataque para o segundo tempo, né? Chegou a tirar Paulo Sérgio, chegou a tirar Vinícius, que são dois jogadores considerados titulares, voltou com o Jonas Toró no lugar do Júnior Todinho, e foram esses jogadores que acabaram sendo decisivos, né? O Jonas Toró acaba fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Náutico e dando sua segunda assistência. Lembrando que no primeiro jogo ele que cruzou para o Paulo Sérgio acertar aquela cabeçada, nesse ele dá um passe para o Felipe Saraiva fazer um dos gols do Náutico. Então o Jonas Toró vai talvez já aparecendo aí nesse ataque ideal que o Náutico vai montar na primeira rodada. Eu não duvidaria se o Náutico for para o jogo contra o Sport com um time parecido com o da primeira rodada. O Enderson e Samuel, com o Dodô no meio-campo, e aí o ataque do Toró, Vinícius e Paulo Sérgio. Acredito que seja um dos caminhos que o Hélio dos Anjos vai buscar ali. Inclusive, também acho que o Arnaldo volta para a lateral direita. O jogo de ontem, entendendo também a fragilidade, foi uma chance do Hélio dos Anjos dar rodagem, dar frescor às pernas de jogadores que ainda vão se acostumar, ainda vão chegar no melhor deles temporada não, né? Partida após partida nessa atual temporada. Então, calma. Eu acho que eu vou muito nesse momento de calma, nem tanto ao céu com a vitória da primeira rodada, nem tanto ao inferno com as dificuldades na segunda rodada. Eu acho que o Náutico
demonstrou força, demonstrou ter elenco, demonstrou que consegue ali minimamente fazer uma rodagem, ainda tem jogadores para estrear. A gente viu a estreia do Luiz Felipe, não foi tão bem quanto o Ramon Carvalho entrando no segundo tempo na partida contra o Maguari, mas também demonstrou aí um futebol. Os jogadores ganhando condição. Isso faz parte da pré-temporada. Eu acredito que esse seja o caminho aí do Náutico, que independente contra que tipo de esporte vai vir, vai ser o favorito no domingo. Não tem muito o que falar, não. O Náutico chega com um favoritismo claro para a partida contra o Sport. Indo agora para a última partida, esse aí eu também fiz uma análise lá para o Beberibe 285 com os outros colegas. O meu amigo Maurício Florencio também fez um segundo vídeo falando principalmente sobre o Marcelo Cabo e a partida. Eu dei muito ali aquela situação sobre o jogo 3 horas da tarde, num campo que não é o ideal, precisando ter que mudar alguns jogadores. O André foi um dos casos e o Vitinho, no lugar do Robinho, foi outro. Acho que o técnico Marcelo Cabo entrou com a melhor formação possível. Dentro das dificuldades, o Santa Cruz acabou tomando um gol. E aí segue um problema aí desde a primeira partida, que a zaga está falhando demais. O Eurico, que é um esteio de segurança da nossa zaga, tá abaixo, não está começando a temporada bem. Nesse momento, o melhor zagueiro do Santa Cruz que a gente enxerga é assim o William Alves, e isso é preocupante porque o William Alves é um jogador mais velho, ele tem oscilações, não é o primeiro à prateleira de uma Série C, por exemplo, então vai demonstrando aí que talvez de zaga a gente siga precisando de reforços se a gente pensar aí no restante da temporada da Série C. Então, se a gente já precisava de reforços no ataque, eu acho que a defesa vai começando a mostrar. E o Eurico é um jogador que eu venho alertando sobre algumas deficiências do jogador e principalmente sobre falhas em momentos decisivos na Série D. Eu lembro sempre que ele acabou falhando em jogos que o Rock Kennedy acabou também falhando nos lances que ele falhava, e aí ficava todo o foco no goleiro. Mas o Eurico era peça fundamental em alguns momentos aí da defesa do Santa Cruz, falhando na reta final da Série D. Fico receoso pelo que como vai ser isso no Campeonato Pernambucano e na Série C dessa temporada. Eurico, para mim, acho que fica o sinal de alerta. Nas laterais foram tudo muito abaixo. O Pedro Costa teve uma jogada apenas, mas na defesa ele foi tá nos culpados entre o gol que o Santa Cruz sofreu, né? Eu acho que o Maguari fez uma bonita jogada, mas a zaga acabou assistindo tudo com uma distância bem, bem complicada de se ter. Eu acho que não é interessante para o que o Santa Cruz está tentando aí para a temporada. E o Rodrigues é assim, é o que eu falo sempre, é um zagueiro, um lateral nota 5 de Série D, Série C, e quando vai abaixo é muito baixo. E aí ontem foi um desses jogos, um dia desse muito abaixo do Rodrigues, acabou prejudicando as possibilidades do Santa Cruz, principalmente no setor ofensivo. No meio campo, como eu falei, acabou o Cabo indo com a escalação ideal. Gostei do que ele tentou ali com o Favela e o Balotelli. O Favela tem menos qualidade técnica que o Andrei, mas o Andrei claramente não iria aguentar. Tanto que ele entrou no segundo tempo, no decorrer do segundo tempo, ele acabou claramente um pouco cansado. Então vamos ficar de olho aí no ritmo que precisa ganhar o André. Ele precisa entrar nas partidas, mas ele também tem que começar a demonstrar coisas melhores, né? Principalmente na parte defensiva. A gente já está vendo alguns passes na partida de ontem. Ele deixou o Matheus Regis, por exemplo, na cara do gol, que perdeu um gol que não se pode perder, mas foi um grande passe do Andrei. Mas ele precisa ser mais combativo no meio-campo para poder ter viabilidade à entrada dele. A gente quer um meio-campo do Balotelli e do Andrei, só vai ser possível se o Andrei se ligar um pouco mais, né, for acordar um pouco mais na questão da marcação. Patrick Alan, para mim, segue fazendo segunda partida, né, terceira que a gente conseguiu acompanhar, terceira vez que ele é muito bem no espaço, deixando os atacantes na cara do gol, aproveitando muito a mobilidade do Quirino e que vai dando espaço para o Renato.
Acho que vem acontecendo muito isso, o Quirino saindo da área para fazer um pivô, para disputar uma bola com o zagueiro, o Renato aproveitando o espaço e fazendo o facão, e quem encontra o Renato nesse espaço geralmente é o Patrick Alain. O gol do Santa Cruz acabou saindo nesse tipo de movimento. O Renato recebeu um belo passe do Patrick Alain, acabou sofrendo o pênalti, e o próprio Renato acabou marcando o gol, segundo dele no Campeonato Pernambucano. Talvez aí, vamos observar, obviamente, as próximas partidas, mas está se desenhando um caminho de redenção para o atacante tricolor, enquanto o Marcelo Cabo vislumbra algumas mudanças, né? No segundo tempo, ele chegou a utilizar 3 volantes e um meio-campista, e 2 ali no ataque, né? Que no caso foi o Quirino Renato. Vamos observar, o jogo contra o Vitória é uma bela oportunidade do Santa Cruz fazer testar as formações possíveis para quando chegar na hora do vamos ver, né? A gente já entendeu que não tem 2 pontas suficiente para pôr velocidade nos lados. Então, acho que uma mudança de formação, 3 volantes, um meio-campista e 2 atacantes, é um desenho que o Marcelo Cabo testou na partida contra o Maguari para ganhar o meio-campo. E eu acredito que é importante ser testado aí num jogo mais fácil contra o Vitória, para a gente entender como é que o Santa Cruz performa nesse caminho, dando mais liberdade para os 2 atacantes, dando um meio-campo mais encorpado, né, com o Favela e o Balotelli correndo muito, e o Andrei sendo mais esse cara da bola, de parar o jogo e dar o passe, fazer a bola rolar. E o Patrick Alain, obviamente, sendo o jogador terminal, né? Seja com o último passe ou seja com a finalização, que ele também sabe fazer. É isso, galera. Vamos terminando por aqui essa breve análise da segunda rodada. Como eu falei, ainda estou me adequando aí à capacidade e à melhora da qualidade de vídeo, de som, as thumbnails, mas a gente vou divulgando aí cada rodada. Daqui a pouco eu estou com ideias de mais vídeos, eu tentar descobrir que melhor forma de trazer outros formatos além dessas primeiras análises aqui de rodadas do Pernambucano. Depois pretendo trazer também análise de jogador, análise de alguma partida específica, né, indo mais profundamente, e pensando, né, os estaduais estão começando a rodar em todo o Brasil, também pensar em análises nacionais, comentários sobre o que é que vai acontecendo no Brasil e também no mundo. Acho que eu vou começando a entender o melhor formato e a melhor maneira de eu conseguir gravar e entregar o mais rápido possível, pensando, obviamente, na qualidade do que eu vou entregar, também nas thumbnails, em tudo. Enfim, é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. O primeiro vídeo teve uma recepção legal. Vamos tentar aí, nesse segundo, seguir uma boa média, trazer aí mais gente para o canal para curtir e compartilhar. Forte abraço. Até o próximo vídeo.